Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que os gregos tiveram mais influência sobre o judaísmo do que os romanos ou os persas? Por que não existe um judaísmo romano ou persa se existe um judaísmo helenístico? Precisamos olhar para o panorama geral. Não foram apenas os judeus que sentiram a presença do helenismo. O helenismo foi um período histórico aproximadamente 338 a.C. até 30 a.C., marcado pela expansão da cultura grega para o Oriente, impulsionada pelas conquistas de Alexandre o Grande após a queda das cidades-estado grego. Caracterizou-se pela fusão da cultura helênica grega com tradições orientais, tornando o idioma koiné uma língua franca. A diáspora judaica é a dispersão forçada do povo judeu de sua terra natal, Palestina e Israel, para outras partes do mundo, um processo contínuo que ocorreu em várias ondas, com eventos mais significativos sendo o exílio babilônico no século VI antes de Cristo e a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, resultando na formação de grandes comunidades judaicas globais, serfaditas e askenazes, que mantiveram sua identidade, cultura e religião por quase 2 milênios até a criação do Estado de Israel em 1948, que buscou consolidar o retorno da terra prometida. Vivia predominantemente em meio às culturas influenciadas pelas conquistas helênicas. Tanto o Egito quanto a Palestina, duas regiões com população judaicas consideráveis, viveram sob o domínio grego e o helenismo tornou-se o meio cultural de diversos grupos étnicos no Levante. No Ocidente, onde havia menos judeus, a cultura romana se espalhou para civilizações menos desenvolvidas, com o latim se tornando a língua dominante no direito, no alfabeto e na vida cotidiana. A forte esperança grega ofuscou a cultura romana no norte da África, como evidenciado pela ausência de documentos em latim até o século 4, 5 e 6 depois de Cristo. Assim observamos uma divisão entre Oriente e Ocidente, com judeus do Levante inseridos na esfera helenística, assim como outras culturas do Oriente Médio. Antes de Roma aniquilar Israel durante sua longa administração na região, as interações judaicas com os ocupantes latinos frequentemente giravam em torno de impostos e lealdade. Mas ambas as culturas falavam grego e se tornou a língua franca dos negócios, a menos que você ocupasse um alto cargo administrativo, porque se preocupar em aprender latim. Somente após a devastadora guerra judaico-romana é que os judeus começaram a migrar para o oeste, para as terras latinizadas. A cultura latina não teve um impacto tão grande no Oriente Médio, onde viviam judeus, quanto ao Ocidente, e isso fica evidente no fato de que ainda hoje escrevemos com o alfabeto latino. Muitos aspectos aqui se desviaram do aspecto persa, focando-se exclusivamente em Roma, mas a Pérsia teve um enorme impacto na cultura judaica, um impacto que foi ofuscado pelo período helenístico. Palavras e motivos persas são encontrados em passagens do Talmud, como ideias relacionadas à ressurreição e ao juízo final, conceitos semelhantes ao zoroastrismo. Sob a proteção persa, os comentaristas talmúdicos Amoraim compilavam um Talmud babilônico, cujo vocabulário é escrito em persa médio, Pahlavi. Os textos judaicos estão repletos de elogios a Ciro, ao Grande, que permitiu o retorno dos judeus a Israel após 50 anos de exílio. A benevolência persa é um tema recorrente no livro de Esdras. O rei Artaxerxes I ou segundo, não se sabe ao certo qual dos dois foi, abençoou a reconstrução judaica do Templo de Jerusalém, liderada por Esdras.
Esdras transformou o judaísmo de uma religião sacrificial para uma religião de escribas, substituindo os sacrifícios por orações. O judaísmo permaneceu uma tradição oral até que Judá Hanazi codificou as interpretações orais dos rabinos anteriores e 6 partes chamadas Mishnah. A título de curiosidade, o hebraico, o aramaico e o grego são as 3 línguas originais da Bíblia, sendo o hebraico e o aramaico línguas semíticas, as principais línguas utilizadas no Antigo Testamento, enquanto o grego koiné era a língua do Novo Testamento e uma língua franca-romana, com influências mútuas e traços das 3 línguas presentes nos textos bíblicos, refletindo a história e a cultura do Oriente Médio e do Mesopotâmia. Primeiro, o hebraico, família semita, uso a maioria da parte do Antigo Testamento. Quais são as características? Língua ancestral, base do hebraico moderno, língua litúrgica judaica, revitalizada com o sionismo. Segundo, o aramaico, família semítica, intimamente relacionada ao hebraico, o uso das passagens específicas do Antigo Testamento, tipo Daniel e Esdras, e linguagem comum da época de Jesus. As características eram uma língua internacional do Oriente Médio, palavras como talita ou epitata do Novo Testamento são de origem aramaica. Terceiro, grego koiné, família indo-europeia, uso do Novo Testamento completo e livros deuterocanônicos como Sabedoria Eclesiástico. As características: a língua administrativa do Império Romano, língua franca universal no Mediterrâneo Oriental, serviu como vínculo para a disseminação do cristianismo. A inter-relação, a influência, essas línguas influenciaram-se mutuamente ao longo dos séculos, incorporando empréstimos linguísticos, adaptando termos. Semitismos no grego, o grego do Novo Testamento apresenta muitas palavras e estruturas hebraicas e aramaicas. Em resumo, cada idioma reflete uma camada histórica e cultural distinta, sendo essencial para a compreensão do contexto original das escrituras. O grego koiné, do grego koiné comum, foi o dialeto grego unificado e simplificado que surgiu após as conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C., tornando-se a língua franca do mundo helenístico e romano oriental até 300 depois de Cristo. É crucial por ser a língua original do Novo Testamento e da Septuaginta, sendo mais acessível ao público em geral do que ao grego clássico e facilitando a disseminação do cristianismo. Trata-se de uma forma mais simples do grego clássico, com vocabulário místico e gramática reduzida, essencial para o estudo da Bíblia e a compreensão da vida cotidiana da antiguidade. Muito bem, era isso por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.